com as providências de Deus para cada ministério. Quero parabenizar, obrigado pastora, obrigado Joelso Casemiro, pastor, obrigado igreja, equipe que trabalha aqui com o pastor, com a pastora, enfim, você que faz parte desse ministério. Hoje nós temos um trabalho aqui, mulheres, culto de mulheres, amém? Então, vamos juntas ser fortalecidas em Cristo. Então, hoje, eu quero trazer uma palavra debaixo de um poder dos céus para a sua vida. Pode se assentar, por favor. Me esqueci, perdão. E eu quero, assim, agradecer por estarmos aqui, por esse deslocamento. Chegamos um pouco mais cedo, viemos de Uber, que o nosso carro está numa revisão, que precisamos fazer uma viagem mais longa. Então, hoje viemos de Uber, e a obra não para por causa disso, não é verdade? E eu louvo ao Senhor que chegou com antecedência. Saímos mais cedo por causa do trânsito, porque, afinal de contas, estamos lá em Santa Luzia. Para deslocamento até aqui, o trânsito é um caos. Mas, graças a Deus, hoje fluiu bem. E conseguimos chegar aqui bem cedo. Amém? Eu glorifico a Deus por isso. Abra sua Bíblia conosco. Eu quero, somado ao tema que foi aplicado a esse trabalho, que Deus abençoe a Assembleia de Deus, mover do Espírito. Eu quero ministrar aqui debaixo de uma autoridade, nessa noite festiva, nessa noite de bênção. Está dando retorno aí bom para vocês, tá? Maravilha. Isso, glória a Deus. Levíticos capítulo 6, eu quero somar ao texto de tema desse culto de mulheres. Eu quero somar alguns textos aqui. Primeiro, eu vou lá em Levíticos capítulo 6, no versículo 13, amém? Mais uma vez, estamos aqui debaixo da atmosfera espiritual deste ministério, de volta a essa casa. Eu estive aqui um tempo atrás, não me lembro quando foi, mas acho que foi o ano passado. Mas o que importa é que fora nos permitido voltar. É sinal de que a igreja aprovou o nosso trabalho. Levíticos capítulo 6, e hoje um trabalho de mulheres, 6:13, que diz assim, podemos ler? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Leamos de novo. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Somado a esse texto, eu quero que você venha comigo Provérbios, capítulo 4, versículo 23, para que possamos ler também em Provérbios o tema desse trabalho de mulheres. Provérbios 4, versículo 23. 4, 23. Leiamos? Amém? Diz assim, e sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Leiamos novamente. Sobre tudo o que se deve guardar. Tem muita gente guardando muita coisa, mas não está guardando o que é necessário. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Provérbios capítulo 14. 14, 1. Podemos ler? 14, 1, que diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, na minha tradução bíblica aqui, mas a insensata em algumas traduções tolas, imprudentes, a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos ela a destrói. Amém? Diga graças a Deus. Eu tenho um tema para essa mensagem, nessa noite, para esse trabalho de mulheres, culto de mulheres. O tema é, alguém tem que manter o fogo aceso. Alguém tem que manter o fogo aceso. Tem alguém do seu lado, diga, esse alguém é você. Tem alguém, por favor, me ajude a pregar. Me ajude a pregar. Diga, esse alguém é você. Esse alguém precisa ser você. Então pega na mão dessa irmã, desse irmão, e diga para ele, é você. Sacode e diga, precisa urgentemente ser você. Maravilha.
Altar em chamas. Oh. Culto de mulheres, para entrar no texto do tema focado aqui, do trabalho de mulheres, eu quero anteceder primeiro, fazer uma introdução para que possamos com cautela, com coerência, verbalizar, trabalhar dentro da palavra para que você entenda. E eu quero pedir ao Senhor que traga cativo a sua memória, a sua mente a esse trabalho nessa noite, essa mensagem, amém? Primeiro texto que nós lemos, encontrado em Levítico, ele vem trazendo uma análise muito clara, muito prudente acerca do altar em chamas, do sacrifício colocado e posto no altar. A história relata que Deus dá uma ordem para Moisés, para que ordene a Arão e os seus filhos que coloquem fogo no altar, aonde sobre esse altar havia um sacrifício, e que esse sacrifício era diretamente para Deus. Havia um animal posto sobre esse altar. Havia um animal colocado, um sacrifício de algum animal, de alguma espécie de animal colocado sobre esse altar, aonde a Bíblia relata que o fogo era colocado debaixo desse altar, juntamente a esse altar, para que pudesse queimar esse sacrifício, para que pudesse queimar esse holocausto, para que pudesse arder esse sacrifício a noite inteira. Mas entenda comigo, o fogo não poderia permanecer aceso a noite inteira, uma noite inteira, se alguém não promovesse uma responsabilidade de cuidar desse fogo. Se alguém não tivesse a coerência de estar nesse altar, vistoriando, monitorando, ligado, atento nesse altar, para manter o fogo aceso, para cuidar, para que o sacrifício fosse queimado toda a noite. Não algumas horas. A Bíblia revela que o sacrifício precisava ser queimado, ou o fogo precisava arder a noite toda. Então alguém como sentinela, alguém responsável, alguém prudente, alguém sensato, alguém coerente, precisava estar ao lado ali, ou posicionado dentro do tabernáculo, para que pudesse observar aquele fogo, analisar o sacrifício que estava sendo queimado, e de contínuo a ter fogo ali a noite inteira, ou seja, a lenha no fogo. Então alguém tem que manter esse fogo aceso. Então a Bíblia diz que a ordem dada a Moisés para Arão e seus filhos, para que pudessem fazer uma vigia, ou uma vigília de noite, monitorando esse altar, e da seguinte maneira: todas as vezes que amanhecesse, consumido o sacrifício sobre o altar, o sacerdote tinha que vir com outra roupa. Eram duas vestes. Primeira roupa era uma veste de linho, ou uma túnica de linho, que vestia o seu corpo nu, com calções de linhos. Essa era a primeira veste. E ele tinha que se achegar ao altar e ali remover aquela cinza do fogo que queimou o sacrifício, ou da lenha que ardeu a noite inteira. Ele pegava aquela cinza, colocava do lado do altar, com uma espécie de roupagem, com uma espécie de roupa. Fica ligado comigo. Estão tentando cobrir a igreja com uma roupagem que não é nossa. Estão tentando, o pastor Joelcio Casimiro, estão tentando sobrepor à igreja uma roupagem que é nossa, que não identifica conosco, que não tem nada a ver com o estilo da igreja. Então, por isso que eu fiz uma analogia, uma comparação de um texto com o outro, para que você entenda, até nós chegarmos ao texto-chave aqui, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, insensata, imprudente, destrói, acaba, arruina. Mas então entenda comigo, a mulher chamada por Deus, vocacionada por Deus, estou pregando debaixo de uma graça aqui, de uma liberdade, pastor, até parece que eu já tenho vindo aqui vezes. Eu fico feliz com isso, porque isso aqui identifica a liberdade do Espírito, ou no Espírito. Então segue comigo, porque Deus vai beliscar nessa noite aqui. Então, toda mulher vocacionada por Deus, colocada em uma posição definida por Deus, ela não consegue ultrapassar aquele limite, aquele posicionamento, e ela reconhece onde ela está no Senhor, aonde foi colocada, responsabilizada, confiada a um trabalho.
e de uma forma coerente, reverente, submissa, honesta e leal, ela permanece trabalhando independente das circunstâncias, das dificuldades apresentadas. Mulher de Deus tem esse caráter. Mulher vocacionada por Deus tem esse chamado. Estamos precisando hoje vivenciar isso. Nesse tempo de escassez, de crises, de ataques, e não pensa que somente o mundo aí fora que está sacudido, não. Deus está mexendo também dentro da igreja. Deus está sacudindo dentro da igreja, para que possa alinhar. O tempo hoje é tempo de alinhamento. O tempo hoje é tempo de posicionamento, de reposicionamento para quem saiu da posição. Para quem está na posição tem que manter, mas manter com uma lealdade adequada, para não ultrapassar, para não infligir, para não ser desleal, para não ser incoerente, mas manter, sabendo que aquilo que está fazendo está sendo feito no Senhor e Ele vai gerar o fruto adequado. Mas o interessante é que tem muita gente dizendo, achando que está fazendo muita coisa e na verdade não está fazendo nada. No que diz respeito ao trabalho de Deus, tem muita gente andando enganada. Tem muita gente achando que está fazendo, mas não está fazendo o que Deus determinou para fazer. Ao passo que tem muita gente tem muita gente que aparentemente acha que não está fazendo nada, mas que coerentemente está fazendo tudo adequado, segundo o coração de Deus, e está agradando ao Senhor. Então segue comigo. A mulher chamada por Deus, posicionada, ela não inflige os seus limites. Por mais dificuldades que ela tenha em casa, na família, na igreja, no trabalho, no relacionamento, no dia a dia, ela sabe a sua posição. Ela sabe quem a chamou. E ela é coerente, eu estou colocando sempre, aplicando essa palavra, coerência. Ela não invade o espaço. Colocada ao lado do seu esposo, ela sabe que ela é auxiliar. Ela sabe que ela demanda algumas coisas na casa, mas entenda, dentro do espaço que Deus a confiou para administrar. Mas nunca infligindo além dos limites impostos por Deus, com muita sabedoria e coerência. Entenda comigo, a obra de Deus precisa de mulheres assim. Eu sei até onde eu vou, eu sei até onde eu devo me colocar, eu sei a hora de entrar, eu sei a hora de sair. Eu entendo que a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Então tem muita gente achando que está fazendo muita coisa, mas na verdade não está fazendo aquilo que Deus demandou para fazer. Então não adianta, não resolve. Não está produzindo, não está gerando, compreenda comigo. Então segue a cinza do lado do altar. O sacerdote vestia uma vestimenta de linho sobre o seu corpo nu, para cobrir o seu corpo nu com calções de linho. Ele pegava aquela cinza, e a Bíblia diz, ele tirava a cinza do altar, colocava do lado, tirava a cinza do holocausto, do sacrifício, do altar, colocava do lado com uma espécie de roupa, e depois ele ia lá, tirava aquela roupa, pegava uma outra, e saía com a cinza para fora do templo, do tabernáculo, para poder despejar ou colocar num lugar limpo, para condicionar aquela cinza no lugar limpo. Então ele vestia duas espécies de roupagem, uma para poder tirar as cinzas do fogo que ardeu, que queimou o sacrifício, da lenha que queimou a noite inteira, e outra era para reportar a cinza para fora do arraial. Então entenda comigo, saltando na mensagem, eu entro em Provérbios 4, onde a Bíblia diz 22, guarda o seu coração, sobretudo, não é só guardar, é sobretudo. Tem algumas colocações na Bíblia que a gente precisa entender. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra, cada frase tem o seu significado, tem o seu original. Sobretudo, guarda o seu coração, as coisas, porque dele procedem as fontes da vida e não da morte. Mas o interessante é que tem muitos corações contaminados hoje que, em vez de contribuir para a vida, está provocando morte, está provocando divisão, destruição. Tem tantos corações que estão trazendo certezas de que Deus está aprovando os seus sentimentos,
é aquilo que você alojou no seu coração, que nós alojamos no nosso coração. Tem muitas pessoas convictas de que aquilo que está dentro está sendo aprovado por Deus, ao passo que em muitos sentimentos Deus já reprovou por causa do comportamento, por causa da atitude, que é proveniente dos sentimentos do coração. Então vem comigo. Primeiramente, absorve pensamentos. Eu já preguei isso em outro ministério, mas Deus me direcionou aqui hoje. Primeiramente, absorve. Fica turbada com tantos pensamentos. E olha que os ataques, os bombardeios são muitos hoje. É de repente que acontece, é de repente que somos bombardeados, é de repente que somos atacados. Por isso precisamos nos alinhar. Deus, na época atual, está alinhando a igreja. Deus está permitindo situações para que percebamos, pastor, quem serve e quem não serve, de verdade e com qualidade. Porque servir a Deus tem que servir com qualidade. A serventia tem que ser com qualidade. Então segue comigo, guarda, sobretudo guarda o seu coração. Primeiro vem sobre a mente, fazendo um turbilhão de pensamentos, se nós não ajustarmos os nossos pensamentos. Se nós não dominarmos os nossos pensamentos, vai descer para o nosso coração. E descendo para o nosso coração, vai trazer sentimentos de acordo com aquilo que está à nossa volta. Se for bom, nós vamos andar animados, nós vamos andar alegres, nós vamos andar satisfeitos. Mas é realidade. Se as coisas não funcionam bem agora, de repente você muda o seu comportamento, esquece quem você é em Cristo e passa a ter uma postura e um comportamento, uma atitude que não provém de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de uma igreja do Deus vivo. Então entenda comigo, aí desce para o coração. O coração alimenta, gera sentimentos. E se esses sentimentos não forem trabalhados, como por exemplo revolta, ódio, cólera, ira, por que eu estou trazendo essa sequência de sentimentos? Porque é uma realidade óbvia hoje. Sobretudo Salomão disse, guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então segue comigo. Então se nós não guardarmos o nosso coração, não trabalharmos com alguns sentimentos que estão crescendo, gerando, desenvolvendo dentro do nosso coração, nós arruinamos a nossa casa, arruinamos o ministério, arruinamos a nossa caminhada, comprometemos os nossos filhos, comprometemos o nosso casamento, comprometemos os nossos relacionamentos com os irmãos. E isso é muito sério, porque a obra sofre, e se a obra sofre, nós sofremos junto com ela. Então vai para o coração, se não é trabalhado aqui, de uma forma coerente, vai para a alma. A alma recebe, absorve, e é por isso que temos muitas enfermidades emocionais na época atual. Enfermidades literal, ansiedade, depressão, opressão, porque o coração não foi tratado, o coração não foi cuidado, e Salomão disse, sobretudo, guarda o seu coração. Sobretudo, porque ele é porta de acesso, fontes de vida. Então, se eu não trato dele, se eu não cuido daquilo que vem, no decorrer daquilo que acontece à minha volta, convívio e relacionamento, então eu comprometo meu coração, e aí a alma absorve, porque estão interligadas, corpo, alma e espírito, e a alma absorve, e absorvendo ela adoece. 17:22 de Provérbios diz que o coração alegre é remédio, aformoseia o rosto, mas a alma doente adoece os ossos, a alma batida seca os ossos. Então por isso tem muitas enfermidades emocionais. A mulher bem colocada, bem posicionada, coerente, administrando o seu espaço, sem sequer passar por cima de nada, violar nada, com muita prudência, com muita lealdade, ela tende muito mais a receber de Deus. E olha que depende muito mais de nós do que de Deus, para a realização de uma grande obra. Então escute comigo, vai para a alma. E quando a alma absorve, adoece, a alma doente, ela compromete o meu, o seu, o nosso comportamento. Por isso que mudamos de comportamento de repente. É por isso que temos dificuldades de relacionamentos. Porque deixamos a mente
perturbada, não foi tratada, desceu para o coração, alma, e a alma doente comprometeu comportamento, atitudes, posicionamentos, e aí tudo à nossa volta tem que se tornar uma tragédia. Então segue comigo aqui, para que você entenda sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. A Bíblia não menciona, ou melhor, a Bíblia menciona dezenas de altares, para mim não perder aqui. Dezenas de altares de pedras. O maior construtor de altar foi Abraão. De 4 a 7 altares de pedra. Seguido por Moisés, Josué, Isaac, Jacó. Mas ele foi um dos maiores construtores de altares. E esses altares eram levantados e erguidos pós-batalhas, vitórias, situações que precisavam glorificar o nome do Senhor. Então esses altares eram erguidos para marcar aquela geração, para quem olhasse para aquele altar, entendesse que aquele altar tinha um significado de alguma vitória, de alguma ação divina de Deus. E para gerações futuras que viesse pós. Então, sempre após conquistas, para ser lembrado por aquela geração e também por uma geração futura. Abraão foi um dos maiores construtores de altar de pedra. Escute comigo. Provérbios, na tradução do original, quer dizer comparação. Mas quando o sábio Salomão, ele fala de provérbios, todas as suas análises de provérbios, todas as suas palavras, frases, versículos, muito sábio. Por isso ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu para ele sabedoria excelente. Sábio Salomão, quando falamos de provérbios, significa no original comparação. Mas a comparação que Salomão faz aqui não é comparando, assemelhando uma coisa à outra. Salomão está comparando, ou seja, diferenciando uma coisa da outra. A comparação aqui segue de não assemelhar, mas de diferenciar. Provérbios é comparação, quer ver? Aqui tem, olha para você ver. Salomão faz comparações, e as comparações não são iguais, veja bem. Tanto é que ele não faz como a semelhança, mas como diferença. A comparação aqui não é para igualar, mas é para diferenciar. Exemplo, Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica, mas a tola arruína. Então ele não está comparando, ele está diferenciando. Sobretudo diferenciando. Então segue comigo aqui, Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E ele continua em alguns textos dizendo: melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes. E ele continua, não comparando, comparação, não assemelhando, mas diferenciando. Entenda comigo, melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Com ele uma casa de contenda, um ministério de discórdia, uma união abalada. Você está me entendendo? Não compara para assemelhar, mas compara para diferenciar. A mulher sábia edifica. Então segue comigo aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga para alguém: manter o fogo aceso é sua responsabilidade. Cutuca alguém, fala aí com essa irmã que está do seu lado, fala aí com esse irmão. Manter o fogo aceso é nossa responsabilidade. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia não diz em frase literal que o coração é o altar de Deus. A Bíblia não diz. Numa frase literal escrita, que o coração é um altar do Senhor. Mas a Bíblia ensina que no novo pacto, que o coração humano é um novo altar, um local espiritual, onde Deus habita e recebe adoração, substituindo altares antigos. Entenda, não tem mais altar de pedra. O altar hoje é de carne, é o seu coração.
Escute, e por ser um altar, ele precisa estar queimando todos os dias. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede fontes da vida. A mulher sábia, ela conserva com integridade o seu coração. Porque sabe que procedem as fontes da vida, então ela tem cuidado dos seus pensamentos, cuidado da sua alma, cuidado da sua postura, cuidado do seu comportamento, cuidado da sua caminhada, cuidado do seu relacionamento, cuidado em casa, cuidado no trabalho, cuidado da igreja. Cuidado em tudo. Porque, como eu disse, tem muita gente fazendo muita coisa, mas na verdade não estão fazendo o que é de Deus para fazer. E tem gente fazendo pouco, fazendo tudo. Oh, Deus está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Nosso coração precisa de uma roupagem nova, que assegure a proteção dele e a sua blindagem acerca das coisas terrenas. Vou abrir uma frase aqui, como eu chamei ali o pastor daqui, eu disse para ele acerca de uma roupagem. Estão tentando sobrepor, colocar sobre a igreja uma roupagem que não é nossa. Estão tentando, como Saul com Davi. Tirou a armadura dele e colocou em Davi, tá me entendendo? Quando ele colocou em Davi, Davi já tinha uma com qualidade vindo lá do campo, lá do pasto, que o Pai, Deus, já havia lhe dado. Que o Pai, Deus, já lhe havia proporcionado. Queridos, não se preocupe se o número for seu, não vai caber em ninguém, porque a Bíblia, eu quero interpretar que nós temos uma pronta entrega de Deus, que o que é meu, ninguém toma, o que é seu, ninguém coloca a mão, o que é da igreja, ninguém compromete. Aonde Deus te colocou é você. Se não desce, vai com essa para casa. Mas eu sei aonde eu estou. Pastor, eu sei aonde Deus me colocou, pastor. E apacentar hoje não está fácil não, pastor. Está comprometido. Mas eu sei aonde Deus me colocou. Temos as nossas batalhas, não é porque chegamos no nível que estamos, que nós não somos visitados por guerras. Mas faz toda a diferença quando eu coloco meu coração no Senhor. Quando eu me posiciono como uma mulher de Deus, como uma guerreira de Deus, como uma serva de Deus, faz toda a diferença. Então não se preocupe, se a medida é sua, não vai caber em mim, não vai caber na irmã, não vai caber no irmão. É sua. Foi chamado para você. Foi escolhido na sua medida. O céu te mediu. E se a medida é tua, não vai caber no próximo. Aleluia. Se Deus te colocou. Então segura aí. Se tu tá no lugar certo, mantenha a sua autonomia, autoridade. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Deus te colocou aí, te posicionou aí, é a sua medida. Aleluia. E briga por ela. Quando eu falo de briga, eu não falo de tapa, de braçada, de pernada. Quando eu falo de briga, eu falo de oração, de joelho. Cartão de crédito sem limite. Ó Jesus, tu tá vendo? Ó Deus, tu tá assistindo. Tu tá contemplando. Vou fazer nada não. Mas o céu vai mover. E não vai continuar do jeito que tá. Quem tá comigo nessa noite aqui? Eu preciso seguir, tem um horário aqui. Eu tenho duas verdades para trazer. A modernidade, os acontecimentos atuais, as variedades de ensinos estão tentando vestir a igreja com uma roupagem, uma nova vestimenta que está camuflando a verdade que precisa libertar e não escravizar. Uma roupagem que está removendo a verdadeira identidade da igreja. Mas nós já temos um estilo próprio dado pelo céu. Fala com essa irmã, com esse irmão, diga, é o seu número. Diga, é a sua medida. Ó, quer ver? Nós já temos um estilo próprio.
Já temos uma pronta entrega dos céus. Já fomos trabalhados. O céu já tem nos alinhado. E se temos um estilo próprio, a igreja tem um estilo próprio. E o estilo próprio está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do 1, que diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau. Cingir-vos de toda a armadura de Deus, todo o aparato, couraça, escudo, capacete, espada, sandália do evangelho. É a medida do céu para a tua vida, é a armadura adequada. São novas armas de guerra que Deus ativou para a igreja, para resistir aos ataques, ó. Você está me entendendo? E ele vem por todos os lados, é de repente que acontece. E como eu disse, não pensa que é só lá fora, dentro da igreja também tem. Oh. E hoje, na época atual, o que mais tem, mas bata no teu peito e diga: eu sei aonde Deus me colocou. Bata forte, diga: eu sei quem eu sou. Diga: é aqui que eu vou permanecer. Diga: porque sou responsável. Diga: porque, diga, mulherada, diga porque Deus me confiou. Diga: porque Deus me chamou. E eu vou seguir até no céu chegar. Então aplauda o Senhor Deus nessa noite. Glória. 6:10. Do 10 até o 18. Revestivos, isso é a medida. Cingivos com a couraça. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, mulher sábia, todas as vezes que a Bíblia fala de coração, se entende que está se referindo a um sentimento. Nós, quando falamos de coração, falamos de um órgão vital. Humanamente falando, órgão vital. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimentos. Sobretudo, guarda o seu coração. O que temos deixado entrar no nosso coração? O acúmulo de sentimentos que não agradam a Deus tem nos posicionado de uma forma que, em vez de ganhar, estamos perdendo. Que, em vez de sermos promovidas, estamos sendo rebaixadas. Que, em vez de ganharmos confiança, estamos perdendo confiança. Em vez de ganharmos território, estamos perdendo território. Em vez de dominar a nossa casa, estamos deixando que as dificuldades dominem. Ao lado do meu esposo, com sabedoria, eu sei qual é o meu posicionamento. E somado com ele, de uma forma disciplinar, coerente, reverente, eu sei lidar com as minhas posições, com as minhas tarefas, com as minhas responsabilidades, sem comprometer as responsabilidades do meu cônjuge, ou do meu parceiro, ou daquele que Deus confiou do meu lado. Não é assim que a Bíblia diz: não provoquei a ira do filho, não provoquei a ira da mulher, do esposo, não provoquei a ira um dos outros, não é assim? Então, sobre tudo que se deve guardar, mulher sábia, guarda o seu coração. E olha que tem muito coração condicionado a sentimentos, que tem nos cegado, e não tem nos permitido ver com clareza os passos que temos dados, as decisões que temos tomado, os posicionamentos que temos nos colocado. E isso tem comprometido o nosso ministério. Mas segue comigo, quero trazer duas verdades aqui. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, está falando de sentimentos. Escute. E coração refere-se ao centro da pessoa, das emoções, dos pensamentos, da vontade, das decisões. E não é um órgão que deve ser negligenciado. Mulher sábia, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O coração é a parte íntima. É a parte íntima do indivíduo, onde procedem as intenções. Olhe bem comigo, aqui eu abro um parênteses, uma janela.
O coração, onde procede intenções, desejos, atitudes, tanto boas quanto más, onde Deus se manifesta e estabelece a sua lei, sendo crucial para a fé e a moralidade. Então, se não cuidarmos do nosso coração, ele vai produzir sentimentos que vai comprometer a nossa caminhada. Vou dar um salto aqui. Escute. São vários órgãos no corpo humano, mas um é vital: a cabeça e o coração. Tem alguém do seu lado que diga: você está cuidando dele? Está cuidando do seu coração? Fala, mulher sábia, cuida do seu coração. Isso. Um órgão vital. Salomão teve 1000 mulheres. Já entrei em Provérbios. 1000 mulheres. 700 rainhas e 300 concubinas. Tinha uma que era o amor da vida dele, a Sulamita. Ela tinha qualidades incomparáveis. Ela tinha sensibilidade. Ela tinha posicionamento. Sabe-se lá quais eram as qualidades daquela mulher, que dentre as 1000, a Bíblia diz que ela era o amor da vida de Salomão. Está me entendendo? Eu, você, nós, como igreja, nós somos o amor da vida de Deus. Deus tem um sentimento que venera por nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Então segue comigo assim, muitas mulheres. Então, a Bíblia diz que todas elas eram diferentes uma das outras. É como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do 4, que o corpo é adquirido de vários membros. Cada membro tem uma função, mas todos trabalham junto. É aí. Eu penso de um jeito, comporto de um jeito, ajo de um jeito, trabalho de um jeito, caminho de um jeito. Mas espera aí, eu trabalho. Mas o céu, que colocou sobre a igreja uma roupagem, ele deu um segmento só. Ele deu um ajuste só, um alinhamento só. Uma vez que eu saio dele, a minha caminhada é em vão. Estou produzindo frutos vãos. Por mais que eu ache que eu esteja certo, mas se o céu não está agradando, estou caminhando enganada. E eu preciso me autoanalisar e corrigir. Espírito Santo está bom? Amigo, Espírito Santo está bom? É assim que eu devo falar? É assim que eu devo agir? É assim que eu devo comportar? É assim que eu devo proceder? É assim que eu devo continuar? É assim que eu devo permanecer? E o Espírito Santo falará conosco sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é o centro das emoções. Eu vou aqui. Escute. Primeira verdade que eu quero vos trazer nessa noite. São 2 verdades. Primeira verdade. Não viva de aparência. Aparência desaparece com o tempo. Ninguém se esconde da face do Deus vivo. Ninguém se ausenta da presença de Deus. Ninguém camufla. O que é camuflagem, pastor? É você transparecer algo que não é. Tentar cobrir algo que é real para poder ocultar, para que não vejam, não reconheçam, não saibam e não descubram. Isso é camuflagem. Tentar ser quem você não é. Com a fala eu sou de uma forma, mas no comportamento eu ajo de forma diferente. Na intenção aparente eu sou boa, mas por detrás eu sou devedora. Mulher sábia edifica, constrói. Torres como de vigília de Abacuque.
E Abacuque não construiu, não sei se eu preguei aqui da outra vez, isso não me lembro nem a mensagem que eu preguei aqui. Até perguntei à irmã, mas não é essa não. Abacuque, quando ele fala, por-me-ei na minha torre de vigília. Ele não construiu uma torre, literalmente, para ele orar. Ele se colocou sobre os muros de Jerusalém. Ele procurou um lugar no muro e fez daquele lugar um lugar de oração. Quero acreditar que os soldados que guardavam, ou as pessoas que estavam sobre os muros de Jerusalém, olhavam para Abacuque, sem entender aquela localidade que ele preservava, venerava, e que ele chamava da minha torre de vigília, ou seja, da sua torre de vigília. Não é um arranha-céu a torre que ele construiu. Ele escolheu um lugar sobre os muros. Muro fala de decisão. Muro fala de limite. Muro fala de proteção, e quando é quebrado, arruinado, derrubado, quebra-se tudo. Mas nessa noite Deus vai restaurar todos os muros que foram deitados por terra, que traziam proteção, coerência, que traziam reverência, fidelidade, lealdade. Deus vai reconstruir novamente. Porque a obra é dele, o projeto é dele, a missão é dele, o propósito também é dele. Nossa vida é dele, a igreja é dele. Oh. E aqui é a primeira verdade. Não viva de aparência. A aparência desaparece com o tempo. Basta alguns dias e meses de convívio que você descobre o que está dentro do coração do outro. Não precisa muito tempo. Principalmente quando falamos de postura, de comportamento. Muitas das vezes nem precisamos falar. A nossa atitude, nosso comportamento revela quem nós somos. Oh, aleluia! Oh, por-me-ei na minha torre de vigília. Tem muita gente dizendo que está fazendo muita coisa, mas para Deus não está fazendo nada. Porque não está em conformidade com a palavra. E eu passo, pastor, que tem muita gente fazendo pouca coisa, mas está fazendo muito. Porque está agradando o Senhor. Oh, está gerando fruto, está produzindo fruto. Tem alguém mexe com ele e diz assim, chama acesa. Diga, alguém tem que manter esse fogo aceso. Levante a sua mão bem alto comigo, um ato profético aqui, sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu vou contar o 3, e quando eu dizer 3, você diz assim, alguém tem que manter esse fogo aceso, e esse alguém tem que ser eu. 1, 2, 3. Precisa ser você. Altar em chamas, fogo que arde, porque enquanto estiver aceso, não deixa apagar não, viu? Porque se apagar, atrai coisas ruins. Se apagar, atrai predadores. Se apagar, atrai pessoas incoerentes. Se apagar, atrai enganadores. Se apagar, atrai mentirosos. Se apagar, atrai caluniadores. Se apagar, atrai enganadores, traiçoeiros. Mas se mantém aceso, vai afugentar o predador, o caluniador, o mentiroso, o falso, o infiel, o desleal. Mantenha esse fogo aceso. Alguém tem que manter esse fogo aceso. Tem muita gente com aparência nobre, mas o coração está cheio de malícia. Tem muita gente com aparência inocente, mas são predadores, enganadores, que querem se beneficiar de alguma maneira em alguma situação, mas o altar está ardendo em chamas hoje para queimar as obras más. Para queimar as obras malignas e revelar as que são de engano. Se o fogo apaga, camufla. Mas se o fogo mantém aceso, revela. Vem
Deem comigo um salto na história. A fogueira acesa na casa do sumo sacerdote Caifás, no meio do pátio, acenderam uma fogueira. E naquela época, abaixo de zero, frio. Jesus foi preso no cárcere, no pátio do palácio de Caifás. Bateram nele a noite inteira. Prenderam ele seminu. Um frio abaixo de zero. Grau abaixo de zero. Seminu. Todo moído. Porque ele disse que foi moído por causa das nossas transgressões. O que eu estou fazendo no meu ministério, o que eu estou fazendo da minha casa, o que eu estou fazendo da minha caminhada. Mulher sábia, o que você está fazendo da sua caminhada, o que você está fazendo daquilo que Deus colocou na sua vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não deixa ele ser arruinado por sentimentos que não são de Deus. Vou fechar, já está na hora. A fogueira acesa no pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote. Quer ver? Vou beliscar agora. Reúne um grupo de pessoas para se aquecer, aquentar em volta do fogo, porque o frio estava abaixo de zero. Jesus estava preso em uma cela, moído, seminu. Bateram nele a noite inteira. De repente chega para se assentar no meio daquela roda de escarnecedores, alguém de Jesus, oh meu Deus, do meio, do caminho que se dizia ser, se achega no meio e participa, e o nome dele é Pedro. E ele começa a participar da conversa. Parece que eu vejo qual que era a conversa. É de Jesus, é do mestre, é do profeta, é daquele que se diz ser filho de Deus, agora está preso. Foi sentenciado à morte, está ali, ó. Aqui, logo ali. Todo esfolado, moído, açoitado, maltratado, humilhado, envergonhado, seminu. Numa temperatura abaixo de zero. E quem dizia ser dele até então, porque ainda não fora liberto por completo, Deus vai completar a obra na sua vida. Deus não vai deixar do jeito que está. Oh, não vai. E ele chega e começa a participar da conversa. Mas de repente o fogo aceso na fogueira no meio do pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. Parece que eu vejo o fogo aquecendo mais, brilhando mais. E aí revela o rosto de Pedro. E quando mostra o rosto de Pedro, não adianta camuflar. Vai correr para onde? Se suba ao monte, ele está. Se desce no mais profundo abismo, ele vai lá também. Ah, aleluia, glória a Deus. E o fogo brilha, arde e revela o rosto de Pedro. E quando mostra o rosto de Pedro, tem alguém no meio que olha e fala assim: ó, você é um deles, né? Eu já te vi com ele. Meu Deus. Oh. Tu és um deles. Ele disse: não sou. Olha o assunto. E Pedro tinha uma mistura de linguagem, de idioma, de palestino com judeu. Óbvio que quando ele abriu a boca, os judeus, os escarnecedores, que estavam ali, dizendo assim: a fala desse homem é diferente da nossa. Está entendendo? Não tem como. Já viu crente no ônibus, no supermercado, no shopping, no trânsito? Já viu crente no trânsito? Não tem como. Na escola, no dia a dia. Se você é cristão, não é crente, que até o diabo obedece, estremece, mas não obedece. Cristão, quando está no meio de uma roda de pessoas que não são, ele vai soltar algumas palavras verbais. E quando você soltar algumas verdades, algumas palavras de alguma situação que
que não te agrada, automaticamente, sendo de Deus, do caminho, se for uma situação ruim, você vai dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Automaticamente vai soltar da sua boca, vai dizer: está amarrado. Misericórdia. E aí quando você solta essas palavras, e eu creio que era assim com Pedro, o idioma dele era palestino misturado com judeu. Então não coincidia com a fala deles. Estou terminando, com o idioma deles. Quando ele abre a boca, alguém percebe o fogo, a teia, queimando, mostra quem é Pedro. Não tem como camuflar. Ele disse: alguém se levanta, tu és um deles. Ele disse: não sou. E Jesus antes falou: Pedro, o diabo me pediu para te peneirar, mas eu vou interceder por você, para que quando você se converter de verdade, converte os seus irmãos também. Oh, aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. É uma chama que precisa manter acesa. Oh, aleluia. Para arder na casa, no casamento, nos filhos, no relacionamento, na igreja. Manter aceso para queimar aquilo que não é de Deus. E não se associar com aquilo que não é de Deus. Então segue comigo. Aí volta a dizer: olha, eu já te vi andando com ele. Não. A Bíblia diz em dados momentos da conversa, para você entender, que Pedro até jurou que não era. Aí, segundo algumas traduções, diz: até a tua fala te condena. Como é que você esconde? É a fala do crente, está amarrado, sangue de Jesus, misericórdia. E quando você salta essa palavra, ele veio de um caminho que tem um conhecimento. Você está me entendendo? A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Devidamente que eu estou falando. Porque tem muita gente caminhando enganada. Eu encerro aqui. Primeira verdade, aparência. Lembra de Samuel? Então deixa eu fechar aqui. Aí Pedro diz: não sou. E quando ele fala pela terceira vez e nega, o galo canta, uma corneta ecoa. E ele se lembra das palavras de Jesus e olha, o mestre. E ele se levanta da roda com remorso, arrependimento e vai embora. Mas a Bíblia diz que a partir daquele momento, aquela situação promoveu na vida de Pedro uma libertação. Ao ponto que Jesus falou com ele assim: olha, tu és Pedro, pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro ganhou 3.000 almas num dia, 5.000 almas no outro. Sabe o que é isso? Sobre tudo que deve guardar, mulher sábia, guarda o seu coração. Samuel foi para a casa de Jessé, Deus falou: estou provendo um rei lá. Ele chega com a botija, vê o primeiro filho de Jessé, Eliabe, postura, aparência. Primeira verdade, não viva de aparência, a aparência desaparece com o tempo. Chega Eliabe, postura. Poderia se dizer que ele poderia ser um fisiculturista hoje. Um personal trainer. E quando ele entra em cena com aquela postura robusta, Samuel diz: certamente proveu o Senhor esse rei. E aí Deus brada, ainda bem, diga para alguém: ainda bem que Deus brada na sua vida, hein? Não, é profético. Pega na mão desse irmão e diga assim: ainda bem que Deus está falando com você. Diga: agradece que Deus está falando com você. Tu não vai sair daqui mais a mesma pessoa. Tu vai refletir. Eu vou refletir atitude, comportamento. Eu preciso andar em retidão. Quando ele vai para deitar o azeite, Deus diz assim: para, Samuel, não faça tal coisa, porque o homem não vê como eu vejo, o homem vê o que está do lado de fora, a aparência que logo se vai com o tempo. Mas eu vejo o que está dentro do coração. Eu conheço. A época de hoje estamos precisando de que Deus revele a nós o nosso coração. Segunda verdade. Primeira verdade, estão tentando cobrir a igreja com uma roupagem que não é nossa.
E quando eu falo de roupagem, eu não falo dessa roupa que você sai da sua casa para o passeio, para a escola, para o trabalho, para a igreja. Roupagem espiritual. Postura, posicionamento, atitude, reverência, condicionado à palavra de Deus. Estou certa no meu comportamento? Não, não estou. Estou certa na minha atitude? Não, não estou. Estou coerente? Não estou. Tenho que reaver, tenho que fazer uma análise. Espírito Santo, está bom. Mas estamos vivendo uma época que o conceito, a autoestima daquilo que está dando certo me faz entender, pastor, de que Deus está comigo. Mas nem tudo que está dando certo revela que Deus está conosco. Razão pelo qual tem muitos monopólios aí, que estão superlotados. Mas o grande dia de Deus vai vir para tirar o que é seu e deixar o que não é seu. Para separar o joio do trigo. Você está me entendendo? Porque é necessário que tudo isso aconteça para separar. O que é separar? Para você ver, entender e saber quem serve e quem não serve de verdade. A aparência logo se vai. Com o tempo se descobre o que está dentro do nosso coração. Qual é a nossa intenção? Sem muito precisar falar, o nosso comportamento revela quem nós somos. As nossas atitudes mostram quem nós somos. Então segue comigo, estão tentando cobrir a igreja com roupagem. Segunda verdade, fechei. Precisamos conhecer melhor a nossa temperatura, o nosso fogo, a chama que arde dentro de nós. E essa chama é do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que plantou, que colocou o seu coração, que é altar de Deus, em lugares e situações erradas. Está sofrendo até hoje. Não se associa a mesa de Deus com a mesa do inimigo. Diga comigo, a nossa roupagem é diferente. Diga, a minha roupagem é diferente. Gálatas 1:5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tem vários tipos de fogo. E agora eu fecho mesmo, pastora e pastor. Tem vários tipos de fogo. Olha, o primeiro fogo foi na casa do pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. Revelou quem era Pedro, porque o fogo que ele estava aquecendo não era fogo de Deus. E aqui eu abro uma parênteses aqui. Tem muita gente levando para sua casa graveto para acender fogo na sua casa, que não é fogo de Deus. E fogo de Deus tem que ter lenha com qualidade. Não é qualquer lenha que você pega por aí para acender fogo, para oferecer a Deus. Cuidado com quem chega na sua casa trazendo graveto, trazendo lenha podre, trazendo lenha verde, que não vai acender fogo, vai fazer fumaça e vai provocar confusão na sua casa. Segunda e última verdade. Precisamos conhecer melhor o fogo que arde em nós. Fogo de Deus tem que ser lenha nobre. A lenha que precisamos trazer é como de Salmos 126. Aquele que carrega a preciosa semente, chorando e gemendo, voltará. Como é que a irmã falou aí? Oi? Não escutei. Isso aí. Voltará com aquela certeza, com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo as suas vitórias. Aquele que carrega a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria, carregando os seus feixes. Oh, e eu encerro mesmo aqui, ó, para fechar com você. Não permita que levem para sua casa, para o seu ouvido, para a sua mente, para a sua caminhada, gravetos que não acendem fogo de Deus. Tem muita gente colhendo graveto, acendendo fogo, se ajuntando nesse fogo, e esse fogo não é de Deus. E esse fogo vai revelar quem nós somos, porque não é de Deus. E quando não é de Deus, não fica camuflado, porque o fogo e a fogueira de Deus tem que ter lenha nobre. Se não é lenha nobre, não acende fogo. Não permita levar graveto para sua casa. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus arde, o fogo de Deus aquece, o fogo de Deus renova,
O fogo de Deus fortalece. O fogo de Deus queima aquilo que não provém de Deus. O fogo de Deus. Fechei aqui, lá embaixo, ó. Fomos gerados em temperaturas altas. Mas se você deixar esse fogo apagar, vai atrair o predador. Você está me entendendo? E se atrair o predador, ele vai se associar com a sua casa, com a sua família, com o seu ministério. Vai trazer confusão na sua mente. Você vai achar que é, mas não é. Vai achar que deve, mas não deve. Vai achar que deve falar, mas não deve falar. Que deve proceder, mas não deve proceder. Está me entendendo? Porque fogo de Deus tem que ser aceso com lenha nobre. Então não permita com que tragam gravetos. Precisamos conhecer melhor as nossas raízes. Somos fortes, capazes de resistir ao mal e glorificar o nome de Deus. Porque o Evangelho de Cristo liberta. Fogo de Deus. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Estou no meu horário. Sobre tudo que se deve guardar. Eu quero fazer uma ministração sobre a sua vida, sobre essa igreja. Dê a mão a essa irmã que está do seu lado, por favor. Ou irmão. Oh, aleluia. Foi cantado aqui só quem tem raiz. Aguenta chorar como você chorou, suportar como você suportou. Sabe por que você está suportando tudo isso? Porque você tem raiz. Raiz, ela não brota por cima da terra, ela gera primeiro embaixo. Ninguém está vendo, mas você está gerando. Ninguém está te assistindo, mas você está produzindo. Raiz não brota em cima, não é necessário te ver. Continua fazendo, porque se o céu está agradando, é necessário. É o suficiente. Raiz não brota por cima da terra, ela gera primeiro embaixo. Ela engrossa embaixo, se solidifica embaixo, se estrutura embaixo. Ela se fortalece embaixo. Já viu o bambu? Quando ele dá o primeiro brotinho em cima, ele já criou uma raiz extensa, igual a palmeiras. Por isso que quando o vento vem sobre ela, Deus está falando com você. E quando o vento vem sobre você, palmeira, você se dobra até embaixo, mas não quebra, porque a tua raiz está estruturada. Está baseada, está solidificada. Segure firme na mão desse irmão, vamos para casa com essa palavra. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixa. Se começar a trazer para a tua casa graveto, lenha verde, lenha podre, não deixa acender fogo na sua casa, não. Expulsa, manda embora. Porque tem situações que a Bíblia diz, nem com esses andeis. É lícito que se aparte do nosso caminho. Não permita que continue. Não permita, não dê legalidade, não abra a porta, fecha a porta hoje. Deus vai julgar a sua causa, mas não aceita a situação do jeito que está. A obra de Deus não pode continuar sofrendo, gemendo. Só quem tem raiz, fecha os seus olhos e curva a sua cabeça. É o Espírito Santo movendo na igreja, ó. Isso, vai orando, vai falando em mistérios. Vou entregar o microfone, vou agradecer a oportunidade. Isso, vai orando, vai ministrando. Só quem tem raiz. Vem cá, linda, isso. Só quem tem raiz suporta. Só quem tem raiz aguenta. Mas não é raiz superficial, é profunda, viu? Raiz profunda. Primeiro embaixo. Tem gente querendo sentar na janela, não é assim que muitos pregadores falam aí. Deixa eu usar a fala deles. Tem muita gente querendo já chegar na janela.
mas não sabe de onde você veio, o preço que você pagou. É a construção, o investimento, o propósito, o projeto, a luta, o jejum, a oração, a renúncia, a humilhação, a perseguição, a traição, o que doeu na sua alma, doeu no seu coração, está doendo até hoje. Ele está aqui, Pai, em nome de Jesus. Isso. Ore, ore. Eis aqui a tua igreja. Mulheres sábias, sobretudo, guarda o seu coração. A todas tu és superior. Oh, mulher virtuosa, quem achará? A todas tu és superior. Excede, sobrepõe, nível mais alto. Casa, família, ministério, apoio, ajuda na igreja, parceria, amizade, de mão dadas com seu irmão, com a sua irmã. É assim que Deus nos quer. Você vai sair com o teu coração sarado aqui hoje. Deus começa a sarar coração, para sarar a alma, para mudar atitude, para mudar comportamento. Deus começa a libertar pensamentos aqui. Traga a mente de Cristo nessa noite, Pai. Muda, Pai, no nome de Jesus. Começa a cercar essa igreja, cercar a nossa vida, cercar a nossa casa, com muros, Pai, que tragam proteções. Olha aí, Pai, com fogo que arde, com lenha nobre, para aquecer o fogo do Senhor, para afugentar o predador, para expulsar o traidor, para expulsar o ignorante, para expulsar quem não é fiel, quem é desleal. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se assente nesse fogo, se aqueça nesse fogo, participa desse fogo. Esse fogo é de Deus, esse fogo é de Deus. É esse fogo que Deus quer que você participe dele, porque o fogo revela quem nós somos. Naquele dia, o fogo vai provar as obras, se é de palha, de ferro, de feno, de ouro, de prata. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Senhor, visita o altar desse coração agora. Sara esse coração, meu Deus. Tira esses sentimentos. Isso. Seja renovado. Seja cheia. Transbordante. Deixa Deus trocar o seu coração. Deixa Deus mudar o seu pensamento. Deixa Deus mudar a atitude. Sobretudo guarda. A mulher sábia edifica, a igreja sábia constrói, apoia, traz reforço, ajuda, governa. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai Santo, nessa noite, por esse culto, por essa noite, por essa liberdade aqui nesse lugar, Pai, por essa obra linda do Senhor nesse lugar, pela vida do pastor Joelcio Casimiro, pela vida da sua esposa, sua família, o ministério que o Senhor confiou, aquilo que o Senhor está alinhando nessa noite, Pai, para permitir o crescimento dessa obra, o progresso dessa obra, os projetos do Senhor para essa obra, para que saiam do papel, Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu, sonhos, Pai, projetos aqui, Pai, no nome de Jesus, para cada departamento. Senhor, é a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, eu ministro, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a igreja. Solte a mão desse irmão que está do seu lado, irmã, levanta a mão para cima assim. Não permita levar graveto para sua casa. Seja exigente com você, exija lenha nobre. Fogo de Deus não se acende com qualquer lenha. Levanta a sua mão no 3. Você vai aplaudir, eu agradeço, ministro sobre essa igreja. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.
jogue por terra toda fortaleza, toda muralha, toda resistência, compartilha com os céus, faça parte, apoie, ajude, gere o que Deus te chamou para gerar. No 3, você vai levantar a mão para cima e vai dizer assim: sou responsável e vou manter o fogo aceso nessa igreja, fogo de Deus. Pegou aí? Sou responsável e vou manter o fogo aceso nessa igreja, fogo de Deus. Joga a mão para cima, ponto 1. Vai fazer isso aplaudindo, chama de Deus. Fogo de Deus, sou responsável, sou fogo de Deus, sou responsável, é isso mesmo, sou fogo de Deus e vou manter a chama acesa nesse lugar. Conto 2, levanta a mão para cima. Oh, amigo Espírito Santo, eleva o nível da igreja. Oh, eu conto 3, bata a palma, diga: sou responsável, sou fogo de Deus e vou manter aceso a chama nesse lugar. De novo, diga bem alto, aplaudindo: sou responsável, sou fogo de Deus e vou manter a chama acesa nesse lugar. Aplauda, glorifica, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade.